Bem-vindos ao Cosmos Sem Limites. Hoje vamos explorar alguns dos paradoxos mais intrigantes que desafiam nossa compreensão da realidade. Prepare-se para uma jornada fascinante pelos enigmas do universo, onde vamos desvendar como esses paradoxos questionam as leis da física e nossa própria percepção do tempo e espaço. Então, todos a bordo, a viagem pelo conhecimento vai começar. Em primeiro lugar, temos o paradoxo de Fermi. Muitos de vocês provavelmente estão familiarizados com o paradoxo de Fermi. Nomeado em homenagem ao físico italiano Enrico Fermi, famoso por criar o primeiro reator nuclear, este paradoxo busca responder à pergunta: onde estão os alienígenas? Dado que nosso Sol e a Terra fazem parte de um sistema planetário relativamente jovem em comparação com o resto do universo, e que é possível que uma civilização alcance a viagem interestelar durante esse tempo, parece que já deveríamos ter sido visitados por alguma forma de inteligência extraterrestre. Alguns dizem que não é um paradoxo real, porque só podemos supor que exista vida inteligente lá fora. Mas a equação de Drake é usada neste chamado paradoxo para estimar o número de possíveis civilizações em nossa galáxia. A equação de Drake utiliza 7 variáveis para estimar o número de civilizações detectáveis na Via Láctea. Isso nos deu uma ideia de que poderia haver milhões de mundos semelhantes à Terra com civilizações por aí. Mas isso foi em 1961, e ninguém sabia de nenhum mundo orbitando estrelas além do nosso próprio. Foi apenas recentemente que tivemos uma boa ideia. Em 2020, astrônomos usando dados do telescópio espacial Kepler descobriram que existem mais de 300 milhões de mundos com condições semelhantes às da Terra espalhados pela Via Láctea. A análise concluiu que aproximadamente metade das estrelas semelhantes ao Sol na galáxia hospeda planetas rochosos em zonas habitáveis, onde a água líquida poderia estar na superfície. De fato, planetas são extremamente comuns e superam todas as estrelas em nossa galáxia. E muito em breve, o telescópio espacial James Webb, lançado ao espaço para procurar novos mundos potencialmente habitáveis, muito provavelmente nos ajudará a obter essa resposta. Teremos um novo vídeo sobre isso em breve. Então não deixe de ficar ligado aqui. Agora que sabemos quantos mundos existem e quantas possibilidades podem haver de civilizações avançadas, a pergunta permanece: por que o universo é silencioso? Talvez estejamos prestes a descobrir à medida que a tecnologia avança, ou talvez já tenhamos sido visitados por alguma civilização distante e simplesmente não saibamos ainda. Houve muitos avistamentos de OVNIs recentemente, e alguns acreditam que extraterrestres já estão aqui. Provas sólidas disso colocariam um fim a este paradoxo. O paradoxo do Bootstrap. O paradoxo do Bootstrap é um paradoxo de viagem no tempo que questiona como algo que é tirado do futuro e colocado no passado poderia continuar existindo. É um tema comum usado por escritores, inspirando enredos em muitos filmes de ficção científica, como os filmes de Bill e Ted, O Exterminador do Futuro e Doctor Who. Imagine que você é um viajante do tempo, mas antes de embarcar em uma aventura incrível, você vai a uma livraria e compra uma cópia de Hamlet, escrita por Shakespeare. Você então viaja de volta no tempo para Londres durante a Era Elizabetana e entrega o livro a Shakespeare. William Shakespeare então copia o livro e o reivindica como sua própria obra. Séculos se passam, e durante esse tempo, Hamlet é impresso e reproduzido inúmeras vezes até que uma cópia dele acabe na mesma livraria de onde você o comprou. A pergunta então se torna: quem escreveu Hamlet? O paradoxo do avô. Este é outro famoso paradoxo, que envolve você voltar no tempo para apagar seu avô. E por apagar, queremos dizer apagar sua existência. Mais uma vez você é um viajante do tempo, e você volta no tempo para executar esta tarefa e apagar a existência de seu avô. Você então retorna ao tempo presente, mas o problema é que, com seu avô apagado, seu pai não nasceu, e você agora percebe que nunca existiu. Tudo sobre você foi apagado, incluindo toda a sua família, amigos, todas as suas posses e sua história. Então, você não teria nascido em primeiro lugar, e sendo assim, seria impossível fazer isso. Alguns cientistas acreditam que, se isso acontecesse, você teria criado uma linha do tempo alternativa ou até mesmo entrado em um universo paralelo. O paradoxo da não existência de Hitler.
Outra variante interessante do paradoxo do avô é voltar no tempo para eliminar Hitler e impedir a Segunda Guerra Mundial. Isso teria algumas consequências interessantes. Digamos que você tenha uma máquina do tempo brilhante e um plano para voltar antes que as coisas saiam do controle durante a guerra e corrigir tudo. O problema agora é que a ação remove qualquer razão inicial para viajar no tempo, juntamente com qualquer conhecimento de que a razão para viajar no tempo já existiu. Agir como um executor viajante no tempo simplesmente cria um paradoxo, e com a ideia dos muitos mundos, viajar no tempo pode criar uma nova linha do tempo sem Führer, mas a linha do tempo antiga ainda existiria. Então, quem sabe, você poderia até criar uma nova linha do tempo que seria ainda pior. Agora vamos falar do paradoxo de Polchinski. O falecido e grande Joseph Polchinski foi o famoso físico teórico que escreveu o livro sobre a teoria das cordas. Mas Polchinski também propôs uma situação potencialmente paradoxal envolvendo uma bola de bilhar enviada através de um buraco de minhoca que viaja de volta no tempo. Nesse cenário, a bola de bilhar é lançada em um buraco de minhoca em um ângulo tal que, se continuar no caminho, sairá do buraco de minhoca no passado no ângulo certo para colidir com sua versão anterior, desviando-a do curso e impedindo-a de entrar no buraco de minhoca pela primeira vez, que ocasionaria a não existência da bola que se choca com a primeira a ser jogada no buraco de minhoca, tornando assim esse feito um paradoxo. No entanto, alguns estudantes de física encontraram soluções que evitam inconsistências, fazendo com que a bola emerja do futuro em um ângulo diferente do usado para gerar o paradoxo, e empregue um golpe de raspão em sua versão mais jovem, em vez de desviá-la completamente do buraco de minhoca. Um golpe que muda sua trajetória da maneira certa, para que ela viaje de volta no tempo com o ângulo necessário para dar esse golpe de raspão em sua versão mais jovem e assim sucessivamente e talvez até eternamente. O paradoxo do observador. O paradoxo do observador é algo muito estranho, e de todos os fatos bizarros da teoria quântica, poucos são mais estranhos do que a famosa fábula de Schrödinger que fala sobre um gato que não está nem vivo nem morto. Para registro, este é apenas um experimento mental e nenhum animal jamais foi prejudicado. O paradoxo descreve um gato trancado dentro de uma caixa sem janelas, junto com algum material radioativo, um contador Geiger, um martelo e um recipiente de veneno mortal. O material radioativo tem uma chance de 50% de decair. Se o contador Geiger registrar qualquer variação radioativa emitida dentro da caixa, ele aciona um martelo que quebra um frasco de veneno que será fatal para o gato. No entanto, você não saberia se o gato estava vivo ou morto até o momento da abertura da caixa. E assim, até que a caixa fosse aberta, o gato estaria tanto vivo quanto morto ao mesmo tempo. Como isso é possível? Você deve estar se perguntando. E isso ocorre porque simplesmente olhar para a matéria realmente muda o resultado do que acontece com ela. Você não pode saber que algo está lá a menos que veja. O experimento da fenda dupla. Agora, você deve estar pensando que tudo isso é muito estranho. Mas considere outro paradoxo do observador chamado experimento da fenda dupla. Ele é o experimento mais famoso da física. Imagine uma parede com duas fendas e você lançando bolas de tênis contra a parede. Algumas bolas ricocheteiam na parede, mas outras passam pelas fendas. Se houver uma segunda parede atrás da primeira, algumas bolas que passaram pelas fendas vão atingi-la. Se você marcar onde as bolas atingem a segunda parede, verá duas faixas de marcas aproximadamente do mesmo tamanho das fendas, o que parece ser bastante simples. Mas no experimento da fenda dupla, algo muito estranho acontece quando você lança luz pelas fendas. A luz não é apenas uma onda, é também uma partícula chamada fóton. Quando você lança um fóton único pelas fendas, ele forma um padrão de interferência na parede de trás, como se estivesse interferindo consigo mesmo. É como se o fóton passasse pelas duas fendas ao mesmo tempo. Mas fica ainda mais estranho. Simplesmente ao observar o experimento da fenda dupla, o comportamento dos fótons muda, ou seja, eles mudam o padrão para como se estivessem passando por uma única fenda, como se os fótons soubessem que estão sendo observados.
Sabemos disso porque, se o experimentador tenta descobrir por qual fenda o fóton está passando, o padrão de interferência simplesmente não aparece. A conclusão é que observar um fóton pode mudar eventos que já aconteceram. Como isso é possível? Ninguém ainda descobriu, mas talvez você possa ser a pessoa a resolver esse enigma. E por fim, e não menos importante, o paradoxo da informação dos buracos negros. Um dos maiores paradoxos na física é o paradoxo da informação dos buracos negros. Um enigma que resulta da combinação da mecânica quântica e da relatividade geral. Cálculos mostram que a informação física poderia desaparecer permanentemente em um buraco negro, permitindo que estados físicos se desintegrem no mesmo estado. Mas isso é controverso porque a mecânica quântica afirma que a informação nunca pode ser destruída. E aí está nosso paradoxo. Agora vamos supor que você queime duas cartas diferentes escritas em papel. Reconstituí-las a partir das cinzas seria quase impossível, mas não inteiramente. As pequenas diferenças na fumaça, temperatura e quantidade de cinzas ainda reteriam informações sobre as duas cartas diferentes. O problema com os buracos negros é que eles sugam as coisas e, ao longo de um tempo muito longo, irradiam o que engoliram na forma de radiação de Hawking. Infelizmente, ao contrário da fumaça, temperatura e cinzas de uma carta queimada, a radiação de Hawking não contém informações sobre o que o buraco negro devorou. Isso porque toda a radiação de Hawking é igual, o que implica que buracos negros destroem informações sobre o universo. Então, os buracos negros realmente destroem as informações ou as informações escapam conforme o buraco negro as evapora? Uma nova geração de físicos diz que a informação realmente escapa de um buraco negro por meio de sua radiação, e eles identificaram uma superfície invisível que está dentro do horizonte de eventos do buraco negro chamada superfície externa quântica. Essa superfície parece codificar a quantidade de informação que foi irradiada do buraco negro, evoluindo ao longo da vida do buraco negro exatamente como esperado se a informação escapasse. Esses paradoxos desafiam nossa compreensão da física e da realidade, levantando questões fascinantes sobre o universo e nossa existência. Continuem acompanhando o Cosmos Sem Limites para mais explorações incríveis dos mistérios do universo. E lembrem-se, mantenham os olhos no céu.